Sabe por que a doutrina social da Igreja Católica é vista por alguns como o último grande obstáculo para certas agendas políticas modernas? É isso que a gente vai desvendar agora, olhando ponto por ponto os ensinamentos que supostamente constroem essa barreira. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender essa ideia de uma lei escrita no coração. Depois, como essa lei forma a base da família. Daí, a gente olha para a relação entre igreja e Estado e, por fim, a gente fecha com o chamado à conversão do coração. Tudo bem? Vamos começar pelo começo, né? Pelo princípio que sustenta toda essa visão de mundo. A ideia é de que existe uma lei moral que, em tese, qualquer pessoa pode acessar. Então a grande pergunta é: será que existe uma moralidade que vale para todo mundo? A resposta da doutrina católica para isso é um conceito central, a chamada lei natural. E o que seria essa lei natural? Pensa assim, não é uma regra que vem de fora, tipo uma lei de trânsito. É algo que, segundo o catecismo, já está inscrito na alma humana. É a capacidade que a nossa própria razão tem de saber o que é certo e o que é errado. O catecismo, inclusive, é bem direto nisso. Diz que a lei natural está escrita e gravada na alma de todo e qualquer homem. É a nossa própria razão nos guiando para o bem e nos afastando do mal. É aquela famosa imagem bíblica, sabe? De uma lei escrita não em pedra, mas no nosso próprio coração. Olha só que interessante a diferença aqui. De um lado temos a lei natural. Ela é interna, universal, a gente descobre. Do outro, a lei positiva, que são as leis que os governos criam. Externas, variam de lugar para lugar e são impostas. O ponto-chave, então, é essa distinção. A lei da sociedade teria um papel mais de educar, mas a base moral já estaria dentro de nós. Beleza, se existe essa lei moral dentro de cada um, como é que isso se reflete na sociedade? É aí que entra o próximo ponto. A família como a célula fundamental de tudo. A citação do catecismo é direta. A família é a célula originária da vida social. Isso quer dizer o quê? Que para a doutrina social da Igreja, a família não é só mais uma instituição no meio de tantas outras, não. Ela é a primeira, a mais importante. E a importância disso é enorme. Pensa bem, a família vem antes de qualquer reconhecimento do Estado. É nela que se aprende a ser livre, a ter segurança, é a primeira escola da vida. Por isso, é chamada de igreja doméstica. Ou seja, ela é vista como uma instituição natural que serve de base para a virtude e para toda a vida em sociedade. Certo, se a família tem essa importância toda, esse papel primário, qual é então o lugar do Estado nessa história? Aqui a gente entra num ponto bem forte da doutrina cristã, a oposição total à idolatria do Estado. A lógica é a seguinte: se a autoridade máxima pertence a Deus, então nenhum poder político aqui na Terra pode ser absoluto. Isso bate de frente com qualquer ideologia que queira dar ao Estado o controle total sobre a vida das pessoas. E qual a alternativa para esse Estado total? É um conceito chamado princípio da subsidiariedade. Parece complicado, mas a ideia é simples. Os problemas devem ser resolvidos no nível mais baixo e local possível. Uma instância maior, como o governo, só deve entrar em cena para ajudar as comunidades menores e não para tomar o lugar delas. É uma forma de proteger a autonomia da família e das comunidades. Isso nos leva, então, à nossa última parte. Se a solução para os grandes problemas da sociedade não vem em primeiro lugar do Estado, de onde ela vem? Onde é que a verdadeira mudança começa? A resposta, segundo essa visão, está na conversão do coração. O foco sai das estruturas políticas e vai para a transformação de cada um. E isso passa por 3 conceitos-chave. A metanoia, que é essa mudança de mente, a ascese, que é a prática da autodisciplina, e a reparação, que é o ato de reparar os erros cometidos. Mas atenção, isso não quer dizer ignorar os problemas sociais. Pelo contrário, o catecismo diz que a conversão do coração impõe a obrigação de consertar as instituições e as condições de vida que levam ao pecado. Ou seja, a ideia é que o verdadeiro reset que o mundo precisa não é político ou econômico, mas sim moral. A renovação da sociedade, para ser duradoura, tem que começar dentro de cada pessoa. Isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir, né? Onde está a verdadeira base para uma sociedade justa? Será que está nas estruturas políticas, nas leis ou na moralidade de cada indivíduo? É uma tensão que define muitos dos debates atuais e que mostra onde, de fato, o verdadeiro progresso social pode começar.